Temos presente nosso representante do município, o secretário de Tecnologia, Jerry, que agradeço a presença novamente. Não só no workshop, né, mas em toda a organização do evento, e foi bem importante. Representando a Copel também, o pessoal veio de Curitiba, o Zeno. Temos o diretor de centro, né, o Demir, também presente, alunos e a comunidade. Vamos dar início à apresentação do workshop. Então, vou passar a palavra aqui. Eu estou falando em nome de toda a equipe. Tem vários membros da nossa equipe de desenvolvimento, pesquisa, e tanto do P&D quanto do PE, os professores, né? Não falamos só por nós, né, Gia? Falamos por toda a equipe, então agradeço também o esforço de todos, alunos de graduação, alunos de pós-graduação e professores que têm desenvolvido junto a nós, né, essa pesquisa. Vou passar a palavra para o Jean. Obrigado, Jean, e obrigado a todos que estão aqui com a gente hoje. A ideia é começando a fazer uma apresentação do PE, um projeto de eficiência energética do campus Pato Branco, mostrando um pouquinho o que a gente tinha planejado e o que isso acabou mexendo dentro da nossa comunidade. Então, alguns resultados bem visíveis, né, na parte de iluminação e de fonte incentivada, e algo não tão visível, que é todo o conhecimento que acabou sendo alicerçado dentro de uma equipe de trabalho que não tinha essa cultura de gestão de energia e que passou a criar, a desenvolver essa cultura de eficiência de gestão de energia a partir do momento que a gente contratou uma consultoria de ISO 50001, e isso acabou então sendo um diferencial bastante grande, mas não visível na estrutura do projeto. O nosso objetivo, nós tínhamos 3 objetivos principais, né, e alguns eram desdobrados, de substituir todas as nossas antigas lâmpadas, né, de tecnologia fluorescente, compactas, por uma tecnologia LED mais eficiente. Foi feito um cálculo e o nosso maior consumo, 57% do nosso consumo de energia se dava na parte de iluminação, e aí com isso essa substituição era bem interessante. Tínhamos previsto uma instalação de uma fonte incentivada, né, uma planta de mini geração fotovoltaica de 378 kWp. Acabamos tendo um pequeno acréscimo em função de uma simulação talvez um pouco otimista no início, né, de geração. A gente acabou então majorando um pouquinho a potência instalada em virtude de talvez as condições climáticas não serem tão ideais quanto se imaginava para a nossa região. E o terceiro objetivo é a implementação de um sistema de gestão nos moldes da ISO 50001, que acabou repercutindo tão forte dentro da nossa organização que o nosso diretor-geral acabou decidindo que não seria somente nos moldes, nós iríamos perseguir a certificação ISO 50001, e isso acaba também trazendo o exemplo do evento que aconteceu anteriormente a esse, né, de um selo verde, né, de sustentabilidade no evento. Também traz um selo, né, no caminho da sustentabilidade na parte de gestão de energia, mostrando que a gente tem uma universidade, não o temos ainda, mas estamos perseguindo essa certificação ISO 50001. Então a gente começa uma forma didática de começar a entender o projeto. Antes aí só tinha um medidor de grandezas, que era o medidor, o relógio, né, vulgarmente chamado o relógio da Copel. Então a gente sabia o quanto que a gente consumia pela fatura de energia elétrica. Agora a gente passa a ter 4 medidores, né, analisadores de energia em cada um dos transformadores, que é onde divide, chega a energia da Copel, divide para 4 transformadores que alimentam algumas regiões. Temos 27 multimedidores, um para cada bloco da universidade, e temos uma estação solarimétrica que mede as condições clima, né, de radiação, de vento, temperatura, que nos permite também fazer uma comparação do que está chegando de energia e o que a gente poderia gerar. Aqui alguns modelos, né, do que a gente conseguiu extrair de informação dessa estação solarimétrica, então com uma característica de dias mais nublados, né, representada pela linha laranja, também uma condição de quantas horas de 1000 watts, né, horas de sol pleno por dia, por estação. Então a gente consegue ter na nossa cidade, junto da nossa usina de geração, dados reais
das condições solarimétricas, né? E se a gente não tivesse isso, passaríamos a ter que usar interpolações entre estações, né, próximas, com um erro em função de microclimas que acabam ocorrendo. Então isso considero que é um marco significativo. Os 27 multimedidores são de uma empresa do Rio Grande do Sul, a Embrasul, e eles têm umas características, então, que foram definidas no nosso edital, que nos permitiu ter uma certa qualidade, uma certa garantia de qualidade e de espectro de medições que são possíveis de ser feitas. Com os multimedidores, a gente pediu a operação turnkey, né? Então, assim, chave na mão, não só os multimedidores, como o sistema de aquisição de dados, o software, a instalação com fibra óptica, canalizações, né, escavações, ou seja, o sistema funcionando. Tá? Ele está funcionando, ainda tem algumas grandezas que precisam fazer alguns ajustes. Então, esses são a especificação do MD30, desculpa. E aqui algumas grandezas que a gente consegue tirar com ele, então, de corrente, tensão, potência ativa, reativa e assim vai. Também temos os 4 analisadores de energia colocados nos transformadores e temos um portátil para poder fazer para poder rodar e fazer a calibração não, mas a averiguação da repetibilidade das informações. Ao invés de tirar fora do nosso sistema, a gente pode dar uma verificação. Se realmente tiver problema, a gente retira algum equipamento. Eles estão alocados, então, o transformador 1 localizado aqui, né, que é uma representação do campus. Aqui o transformador 1 e onde tem as bolinhas vermelhas, as regiões, então são os circuitos que eles acabam alimentando. Tivemos ampliações, por isso que agora o transformador 2 pega a sequência dos blocos M e M, né? E assim o transformador 3 e para o transformador 4 também. E aí com isso a gente passa a ter a exemplo, que a gente pega o transformador 2, temos os dados mais qualitativos e também numéricos, quantitativos, que o analisador de energia é capaz de nos fornecer para todo o transformador, e a somatória dos multimedidores também deveria bater com o resultado do transformador. Então a gente tem uma certa segurança, e se isso não bater é porque tem alguma fuga, tem algum problema aí acontecendo. E a gente começa a ter informações suficientes para poder fazer um gerenciamento de qualidade de energia. Na parte de substituição de lâmpadas, a gente teve uma preocupação muito grande, que ao mudar a tecnologia, também muda a qualidade da iluminação. E para isso a gente fez uma pesquisa de satisfação interna sobre a temperatura de cor das lâmpadas, para decidir qual seria a temperatura de cor que iríamos colocar, mas também verificamos o fluxo luminoso que chegava nos ambientes. Então fizemos uma tabela para todos os ambientes da universidade, verificando quanto que chegava nos planos de trabalho. Comparamos isso com a norma e vimos que para vários ambientes nós não atingiríamos a norma. Isso foi muito importante, porque a hora que a gente decidiu correr atrás da certificação ISO 50001, isso passou a ser um objetivo nosso, porque a gente tem que atender norma para conseguir ser certificado. Então foi muito bom a gente ter visto isso. E a outro aspecto muito positivo foi verificar a condição que o usuário sentia a iluminação antes, e agora a gente tem condições de verificar o depois, mas numericamente também, para poder comparar o que está acontecendo, né? Fizemos isso utilizando um software chamado Dialux, e para uma sala, antes mesmo de batermos uma tela sobre a licitação, a gente substituiu todas as lâmpadas e verificamos se a simulação estava batendo com a situação real, e após bater, né, dar coerência, né, dar uma convergência nos resultados, ficamos mais tranquilos para definir apropriadamente as especificações dos modelos de lâmpada. Aqui mais uma simulação do Dialux. Aí, feito isso, teve a parte de medição e verificação antes da substituição, para comprovar o quanto de consumo de energia elétrica as lâmpadas ocasionavam no momento anterior à substituição. Então foram feitos para todos os modelos, por amostragens, né? Todos os modelos, potências que nós tínhamos no campus. Tinha uma empresa contratada, que era a empresa Electron Energia, né, do Ricardo Quente, em Curitiba, que veio e fez essa medição para a gente, e fez um relatório, apresentou e foi aprovado.
Estamos com 95% do sistema de iluminação substituído por tecnologia LED, então a parte dos ambientes internos, que são mais simples, foram totalmente finalizados, e a parte dos ambientes externos, que requerem uma questão mais de dependência com o clima, com o acesso, às vezes até uma adaptação de colocar uma luminária, está um pouquinho mais, tem ainda uns 5% para ser completado. Já foi feita a medição e verificação do período de determinação, que é após a substituição, então a gente verifica o quanto que aquelas novas lâmpadas, aqueles novos sistemas, também por categorias, estão consumindo, para verificar se aquilo que foi colocado do projeto inicial submetido à Copel, se de fato está acontecendo, se aquela economia prevista de fato ela ocorre. Tá? Então, aí são algumas fotos também registrando esse momento. Na parte da fonte incentivada, nós tínhamos aqui a figura colocada no projeto apresentado, né, no edital prioritário, dos locais onde a gente pretendia colocar. Aqui eu tentei pegar uma foto do mesmo ângulo para a gente verificar que de fato acabou acontecendo o que havíamos previsto. Fotovoltaico aqui, 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 aqui e aqui. Então, de fato, o projeto se executou bem parecido com aquilo que a gente queria, com exceção um pouquinho da potência, que era 378 previsto e acabou ficando em 420. Isso se deu um pouquinho em função da gente aproveitar essas áreas aqui que estão a sudoeste, né, ao invés de permanecerem a nordeste, como era a inclinação original. Dado divulgado pelo PE, da Copel PE, né, isso planejado, não totalmente executado, então o custo do quilowatt instalado da UEM 4.300, da UEL 3.300, da UFTE 4.352, o nosso preço 125 e o de Curitiba 6.617. Isso é bom para a gente ter uma ideia dos valores que são praticados, né, de repente em instalações residenciais ou comerciais de porte, né, de potências mais baixas, e o que a gente consegue quando faz por meio de processo licitatório, né, com editais e com apoio de fundações que nos dão essa sustentação. Uma exigência que também existia no edital era de iniciar um processo de etiquetagem. Não era necessário fazer a etiquetagem de um prédio, mas nós também quisemos fazer essa etiquetagem de um prédio para entender o processo na íntegra. E essa etiqueta é igual a etiqueta que a gente tem de geladeira, né, de eletrodomésticos, de carros, né, e agora também para edificações. E a gente fez isso mexendo nessa, esse aqui é o bloco J1 da Universidade Tecnológica, né, a parte alta à direita, e ele foi feito um retrofit apenas no sistema de iluminação. Só que a etiqueta sempre é feita a envoltória junto com o que você fez o retrofit. Então a envoltória é a casca, né, a fachada, as paredes, a cobertura, e a gente precisa fazer isso. Não mexemos na envoltória e recebemos uma etiqueta C para a envoltória, então é o status que ela estava, mas com as mudanças que nós fizemos, substituição das lâmpadas e a mudança dos circuitos, os próximos das janelas serem independentes dos demais, a gente atendeu então todos os quesitos da norma e recebemos a etiqueta A para a iluminação. Então isso é uma conquista bem legal. A gente tem essa etiqueta, não é uma etiqueta qualquer, é a etiqueta do prédio, da UPFPR, então já é nossa. Isso é uma conquista e ela traz um saber para fazer isso para os demais blocos da universidade. Já vista que é um bloco que se repete, né? Ele tem características similares de envoltória. A parte de lâmpadas já foi feita nos demais, faltaria talvez fazer a parte dos circuitos. E isso mostra uma curva de comportamento, a curva vermelha, a curva azul antes da substituição das lâmpadas do circuito e a curva vermelha mostrando como é o consumo de energia naquele bloco após. Então, tem um comportamento parecido, só um decréscimo que é o que acaba gerando a nossa economia. Tivemos várias ações de treinamento e capacitação e isso eu considero que é o nosso
uma das grandes vitórias, um dos grandes ganhos que nós temos nesse projeto, porque toda a comunidade está sabendo o que está acontecendo e tem tido participação. E a gente percebe isso depois no indicador de desempenho energético que vai ser apresentado, que mesmo antes de colocar uma ação de eficiência energética em funcionamento, que seria a substituição das lâmpadas ou da fonte incentivada, a gente já tinha uma diminuição no consumo de energia. Então isso se deu, provavelmente, a gente não tem como garantir, mas uma mudança de comportamento. Então, várias ocasiões que a gente fez encontros. Então, isso também é uma exigência dos preceitos da norma, de que toda a comunidade tenha sido envolvida e comunicada do que está acontecendo na universidade em relação à política energética, ao sistema de gestão de energia. E foram feitas, então, listas de chamada, e as pessoas que não compareceram foram procuradas, né, organizadas outras treinamentos. Então, todos, com exceção daqueles que ainda estão afastados em função da nossa dinâmica, né, de professores se afastarem para mestrado, doutorado, né, por períodos mais longos, mas estão registradas as pessoas que não receberam treinamento, e assim que chegarem, o Recursos Humanos tem na sua política fazer essa convocação. Nós temos monitorado o comportamento da energia, do consumo de energia elétrica desde 2016, então a gente sabe como é que é o nosso comportamento de consumo. Ele tem uma tendência muito parecida, né, com alguns altos, alguns desníveis, alguns desvios padrões, e com isso a gente conseguiu criar uma equação matemática de modelamento. Então a gente tem um coeficiente de correlação de 0,90, né, então a gente considera bastante interessante, que nos permite dizer, apenas com as variáveis de dias letivos e temperatura externa, a gente consegue dizer qual que vai ser o consumo de energia elétrica daquele mês. Então, com isso a gente consegue prever o comportamento que alguma ação de eficiência energética pode gerar de economia. Isso aqui a gente mostra para a construção de um indicador com base nos nossos, na população mais flutuante, que são os nossos alunos, como se comporta então a parte do denominador de um indicador, que é o consumo por usuário. Então, a gente não tem uma população de estudantes estabilizada, a gente tem oscilações, né? Então, um semestre forma mais, outro semestre tem menos entrada, e isso acaba causando uma variação relativamente grande. Isso aqui é o consumo de energia, mostrando em formato de barras, né? Consumo, esse é o nosso indicador de desempenho energético. Então é o consumo de energia dividido pelos usuários do campus. A gente vê que tem uma tendência de diminuir, né, em alguns meses, né? A gente percebe que existe essa tendência, mas sem ter sido feita ação de eficiência energética tecnológica, sem ter substituído lâmpada ainda, a gente já tem essa tendência. Aqui por área construída, isso é bastante interessante, porque pode dar para a reitoria uma ideia de benchmarking para fazer nos demais campos. Então, assim, Pato Branco tem esse consumo, ó, vamos dizer, uma média anual de 3 kWh por metro quadrado. Quanto que é lá em Santa Helena, quanto que é lá em Curitiba, quanto que é em Dois Vizinhos. E aí fazer uma política para dizer, não, em um campus é possível, vamos lá estudar como é que eles fazem, para fazer isso uma política de economia de consumo de energia. Na parte de marketing, a gente está com um dos valores da universidade é a sustentabilidade, e a gente, na parte de energia, faz parte, então, do sistema de gestão de energia, muito nascido desse edital prioritário que nós participamos, então, quando a Copel fez a chamada. Então, nasce muito fortemente, com uma estrutura muito boa, a parte sustentável da energia em parceria, então, com a Copel. Tivemos uma divulgação de um panfleto, então, colocando a nossa política, fizemos um acróstico com o TFPR, colocando todos os quesitos que a norma ISO 50001 exige, e essa política foi amplamente divulgada dentro da universidade. Temos panfletos que são distribuídos, colocados em locais estratégicos,
Também temos banners colocados, né, em locais estratégicos para que essa política gradativamente comece a ser incorporada. Nesse panfleto a gente coloca a primeira ação de eficiência energética. Então nós temos a curva, essa aqui é energia medida na Copel, né, paga nas faturas, e a partir do momento que a gente aplicar a ação de eficiência energética, que é a substituição das lâmpadas, isso aqui é o que nós vamos pagar. E isso aqui é o modelo matemático que continua pegando dias letivos e temperatura, ambiente, etc., dizendo quanto que a gente continuaria gastando se não tivéssemos feito a substituição de lâmpadas. E na sequência, a segunda ação de eficiência energética, que é a fonte incentivada, o que daria então esse delta, né, entre o que a gente de fato está pagando e o que a gente pagaria se estivesse ainda sem essas ações efetuadas. Então aqui, esse delta, como eu falei antes, é realmente a economia em função dessa linha. Essa linha azul é chamada de linha fantasma, né, porque é um consumo que não ocorreu, mas é um consumo projetado com base na modelagem que se tem das instalações antigas. Isso nos permite ver que, por exemplo, em algum mês, aqui é uma simulação, né? Então assim, não são dados reais ainda, porque nós não temos a usina, ela está pronta, mas ela ainda não está conectada. Então, em algum mês, um mês de férias, pouco consumo, bastante irradiação, somos exportadores, né, de energia. Na parte de marketing, tivemos ação aqui, então, na Invento também, no estande do espaço ambiental. Tivemos também uma cartilha para a parte de diagnóstico energético de residência, para as pessoas saberem fazer. Quem é o vilão, né, que consome bastante na sua casa? E às vezes tem uma continha fácil de fazer e desse tipo trocar o equipamento que se paga muito rapidamente, um payback rápido, e você não tendo a informação, você acaba não fazendo, né? Então a gente achou que essa iniciativa poderia ajudar a comunidade. Essa é a outra parte da cartilha. Também tivemos participações, oficinas em escolas, né? E também recebemos a visita de escolas na universidade, querendo saber o que é então gestão de energia, eficiência energética, e a gente atuou praticamente na parte de iluminação e no fotovoltaico. Aqui tem um exemplo de fotovoltaico, como tem crescido muito a microgeração, mas as pessoas gostam da ideia de instalar e pronto, mas depois tem a manutenção. Então a gente colocou umas placas comparativas, uma placa bem suja e a outra bem limpinha, né? E ver a diferença de potência que está gerando. Então, para a pessoa poder perceber, eu tenho em casa, instalei há alguns anos, quantas vezes você fez limpeza? Nem sabia que precisava, né? E aí começa a ver, opa, estou perdendo uns 10, 15% à toa, só dar uma limpadinha já volta a ganhar dinheiro. Então, isso é uma coisa que o pessoal se interessou. E a criançada, a gente ficou impressionado com essa pesada aqui, principalmente, falando de usina de fio d'água, né, outras coisas. A gente olha assim, aprendemos isso na faculdade, na pós-graduação, e eles já sabem nessa idade, né? Então, é bem interessante. Algumas campanhas de sensibilização também. Então, por exemplo, esse adesivo aqui, ele está perto, né, na altura de todos os interruptores da universidade. Isso aqui está próximo de ar-condicionado. Não sei se é só aqui em Pato Branco, mas na universidade, ou se isso acontece em outros lugares, acho que não, acho que isso acontece aqui. Mas no verão o ar-condicionado está em 17 graus aqui no Pato Branco. Mas eu acho que é só aqui, deve ser em outros lugares, né? E no inverno está a 30 graus, né? Então o pessoal, na média, a temperatura está bem confortável, né? Então a gente tem uma recomendação ali de no inverno ficar entre 20 e 23, né? E no verão ficar entre 23 e 26. O certo é ficar o mais alto possível a regulagem. O certo eu digo em termos de eficiência energética. Mais perto de 26, se lá fora está 31, 32, se você vai para 26, está ótimo, né? Já baixou ali 5, 6 graus, já baixou bem. Não precisa nos 17, né? Até para evitar os choque térmico. Mas isso é um trabalho assim, que a gente ainda não começou a conscientizar, mas a gente gostaria que as pessoas tivessem atenção nisso. Aqui no sistema de gestão de energia é a parte que mais dá trabalho,
e que menos aparece em termos de instalações, né? Mas isso é aquilo que acaba sendo a modificação da cultura. Ela segue aquela metodologia do Plan, Do, Check, Act, né? Que é sempre realimentando o sistema. Novamente a política sendo colocada, a gente tem que bater bastante sobre isso. Aqui a gente resolveu ter poucas materiais impressos para poder alimentar e fazer modificações. Então, com o QR Code você vem aqui, tem uma página que mantém tudo isso atualizado, né? Então, fotos da usina, substituição das lâmpadas, as nossas políticas e toda a documentação acessível, tanto para o sistema interno quanto para outros campos que gostariam de ter acesso a isso. Aqui só para dar uma ideia, né, do volume, da metodologia de trabalho da ISO. Então cada documento tem que ter uma sigla, ele tem que aparecer aqui, tem que estar referenciado dentro de um desses documentos, depois tem que ter uma lista mestra de documentos. Então isso é algo que dá muito trabalho fazer, mas também dá muita garantia, dá muita estrutura para você poder fazer uma gestão na sequência. Aqui só para vocês terem uma ideia, uma revisão energética. Então isso aqui é uma tabela, eu sei que vocês não estão enxergando, eu também não estou enxergando, mas aqui tem o nome do equipamento, a localização dele, que marca que é, potência, quanto que é usado, etc. Tal, colocado se ele é considerado um equipamento de impacto no consumo de energia ou não. E eu vou dar só um enter aqui para vocês verem o tamanho dessa lista. Eu não vou deixar rodar até o fim, vocês podem acompanhar o cursor aqui andando, ó. Isso são os equipamentos que nós temos cadastrados na universidade, ambiente por ambiente, que os estagiários da universidade, bolsistas, corajosamente encararam o desafio de fazer. Qual o grande problema? Ao terminar essa lista, provavelmente ela já está desatualizada. Nós precisamos achar uma forma de manter isso constantemente atualizado, sem ter que refazer Então, assim, é realmente muita coisa. Nós estamos recém aqui, não vou deixar o filme rodar mais, mas ou deixa, vocês verem que tem. Mas é realmente bastante trabalho. E isso nós estamos falando de equipamentos de consumo de energia elétrica, que era o foco da chamada prioritária. Mas quando fizemos a consultoria com a ISO 50000, não, é todo tipo de energia. E aí tivemos que fazer isso para combustíveis, para GLP, para todos os demais. Por sorte são muito menos equipamentos, mas é bastante coisa. E aí com isso a gente tem uma classificação meio geral de onde está o nosso consumo antes da substituição. Então aqui bastante iluminação, alguma coisa de produção de serviço, aquecimento, ar-condicionado. E existia uma demanda reprimida de instalação de ar-condicionado. E agora as lâmpadas vão passar a consumir menos porque tem uma potência menor, né? Entrega a mesma quantidade de luminância por uma potência de consumo menor. Então, essa pizza aí vai modificar bastante. Temos também um mecanismo de melhoria contínua, com caixas espalhadas na universidade inteira, para poder sugerir alguma coisa que não está funcionando bem, né? Por engraçado é que quando é colocada essa caixa perto do RU, eles pedem por mais peixe no RU. Acho que não entenderam bem a proposta, que estava trabalhada nisso. E aqui uma ideia de como que a gente se deu, então, o desenvolvimento do PIE, com essas etapas aqui que acabaram sendo apresentadas. E por último, é a etapa que a gente se encontra até o relatório final. Então a gente precisa fazer a medição do sistema fotovoltaico por um ano, a partir da sua conexão, a partir da geração, e fazer a avaliação dos resultados do projeto com o relatório final do PE. Uma coisa bem interessante é que tem trabalhado muito fortemente, né, essa parte do PE com a parte, uma das subprojetos, né, do PID, que é a parte de impactos na rede, né, que tem possibilitado aí a gente ter informações, né, e acredito que seja um case bem interessante na sequência para ser estudado. A minha parte vai até aqui, né? Depois se quiser fazer perguntas, agradeço. Agora eu passo a palavra para o Jean Patrick. Obrigado. De repente aproveitamos para fazer algumas perguntas.
fazer como o Abel achava correto. A empresa Alexandria, que é a empresa que está fazendo para a gente, marcou uma reunião com o pessoal da equipe técnica, dizendo assim, o que exatamente vocês querem, né? Então, aqui isso, aqui aquilo. E a Alexandria está esperando para entrar com um novo pedido, né, com a seguro, porque a equipe técnica quer a foto do relé de proteção. E como esse relé não chegou ainda, eles não conseguiram tirar a foto, então a gente está por essa etapa da operação. A meta é dezembro. A meta é antes de dezembro, é novembro ainda, final desse mês. Obrigado, Zé. Então, podemos, ao final da segunda parte da apresentação também, abrir para discussões. Estava me perguntando aqui já se a gente podia fazer esse inventariado que o Jean mostrou, aquela planilha ali na prefeitura. Imagina se fazer isso. Ia dar algum trabalho. Bom, partindo para a segunda parte, a gente tem aqui uma organização. O Jean Mark então apresentou para nós aqui as questões do projeto de eficiência energética. Nós temos também previsto uma visita a protótipos que estão ali no container dos patinetes e bicicletas elétricas no evento. E nós temos também protótipos no laboratório da universidade. A gente teve um pouquinho antes, mais cedo lá, com o pessoal da Copel, mas fica, obviamente, o convite para quem quiser conhecer. Devido à chuva, a gente não conseguiu trazer alguns protótipos aqui para a sala, que nós íamos fazer a demonstração aqui na sequência. Eu vou falar um pouquinho sobre o projeto de P&D em duas partes. Na primeira parte eu vou contextualizar o que tem sido feito em termos de pesquisa, dissertação de mestrado, trabalhos de conclusão do curso. E vou falar então também um pouquinho alguns detalhes, vou entrar em algum nível de detalhes sobre o que tem sido feito. Eu vou iniciar, né, que eu falo lá para minhas crianças em casa, né, era uma vez antes de 2012, né? Então, por que eu começo lá antes de 2012? Porque nós tínhamos um cenário basicamente consolidado de uma geração distribuída, por exemplo, aí uma geração convencional, uma hidrelétrica, um sisteminha de transmissão, uma distribuição, onde temos uma zona rural com casas, indústrias, escolas, universidades e também uma zona rural, que é bem comum aqui na nossa região, no sudoeste, produção rural e, obviamente, nós temos aí um sistema representado de forma mais simplificada, porque o sistema de distribuição é gigante. A gente teve lá em Curitiba no computador lá, né, você abriu um monitor lá, não cabe, né, é gigante. Então aqui é uma representação mais simplificada, mais acadêmica, mas para que a gente possa entender o contexto então que tem sido desenvolvido da pesquisa. E daí, em 2012, vem, né, a ANEEL, então, com a 482, que regulamenta, então, a inserção de geração distribuída nesse sistema consolidado de geração, que já estava bem, assim, consolidado há muito tempo. E permite, então, a conexão de micro e mini geração no sistema de potência. Ela foi atualizada em 2015, a 687, ela é de 2015, porém ela só entra em vigor em março de 2016. Depois ela foi mais uma vez atualizada em 2017 pela RN 786 e nós estamos em prestes, né, a ter uma nova atualização em 2019. Durante esse processo todo, né, o projeto de pesquisa tinha iniciado. Então, na verdade, o nosso projeto ele foi concebido em 2016, lá, né, meados aqui. Então, antes dessa RN aqui, nós concebemos a ideia do projeto que iniciou depois, mais adiante, em 2017. Então começamos aqui com a inserção de mini geração. Ela pode ser tanto eólica quanto fotovoltaica. Ela abre algumas possibilidades, na verdade. Aqui o foco nosso é fotovoltaica, mas ela abre outras fontes também de geração renovável. E aqui no caso na universidades, indústrias, residências, tanto na zona rural quanto na zona urbana. E veículos elétricos, nós estamos aqui, quem chegou um pouquinho antes, ficou na sala aqui, tem um veículo elétrico parado aqui na frente, a gente pode depois fazer uma, acho que o GR deu uma voltinha, eu também dei uma voltinha. Nós tínhamos aqui na feira, na sexta-feira, na abertura, nós tínhamos um outro veículo elétrico, estamos com um carregador, desenvolvendo estudos também, pesquisa na área de veículos elétricos.
E um pouquinho para dramatizar aqui, né, eu coloquei ele sentado, né, lá na operação do sistema, frente então a esse cenário que se coloca para ele. Ou seja, carga, geração distribuída, microgeração, mini geração, veículo elétrico e N questões aí de qualidade de energia que precisam ser avaliadas aí nesse cenário. Então, é assim que nasce a motivação do nosso projeto. Eu coloquei ele em 2017, porque foi a data onde ele iniciou, mas nós concebemos ele em 2016. Então, nós vislumbramos alguns problemas aí para serem estudados nessa sequência. Meu objetivo aqui é mostrar alguns objetivos, desafios e contribuições do nosso projeto. O primeiro deles é, então, não deixar tão isolado lá a concessionária e estabelecer um canal de comunicação. Então, o primeiro objetivo nosso é estabelecer um canal de comunicação com a mini geração. Desafios e contribuições. Possibilitar que a concessionária monitore e supervisione essa mini geração, controle e envie comandos de despacho, desliga, liga, limita a potência, fornece reativos, uma série de comandos que eu detalhe mais à frente. E um desafio que nós tínhamos aqui é que esse canal de comunicação deveria ser seguro, criptografado de ponta a ponta. A gente está na moda aí do intercept, né? Sabe que aqui nesse caso é uma questão de segurança e qualidade de energia mesmo, então pode ter uma terceira pessoa aí só observando, não fazendo mais nada, mas aqui no nosso caso o problema é que essa terceira pessoa pode realmente intervir aí nessa comunicação, fazer comandos que não são desejados, né? Então, é muito importante que esse canal seja seguro. Segundo objetivo nosso era desenvolver um gerenciador que vai funcionar como um agregador. Então, no caso, uma mini geração nossa de 420 kW, a gente pode ter até 20 inversores, por exemplo, lá na universidade. E a Copel, imagina se tem, acho que talvez mais de 10 mil inversores já aí conectados no sistema no Paraná, você vai ter que ter 20 mil comandos individuais, né? Então, não é essa a ideia. Então a gente tem esses gerenciadores, que estão representados pelas nuvens ali, né, que eles agregam esses inversores e a gente consegue então comandar de forma agregada. Também são responsáveis por fazer uma otimização local da mini geração. E para que isso aconteça, a gente tem um segundo nível de comunicação, que é a comunicação entre a mini geração e o gerenciador. A gente também propôs aí como contribuição um canal de comunicação seguro, permitindo o monitoramento e o controle desses inversores, então a nível mais local. A UTF, esse projeto que o Jean colocou, os painéis ali na UTF, poderia ser, por exemplo, um quadradinho vermelho desses aqui, né? Nesse caso eu peguei esse aqui, mas poderia ser muito bem um quadradinho desse aqui. Então, na verdade, a gente imaginou que poderia propagar essa tecnologia para diferentes mini gerações ao longo do sistema e conectando todos eles aí, então, à concessionária, possibilitando evitando aquele isolamento, né, mais dramático que eu coloquei lá no início da apresentação. Nós temos lá impactos que o Jean bem falou, a gente tem um pacote grande de análise de impactos dessa mini geração instalada no sistema. Então, qualidade de energia, fluxo de potência, possíveis violações de tensão, e assim vai. Então, tem um objetivo de análise de impactos dessa mini geração. A gente sabe que o primeiro que é mais visível é o fluxo reverso nessa microrede. Isso pode levar, por exemplo, aqui a variações de tensão. É muito comum quedas de tensão, né? Já estava consolidado esse problema, agora nós invertemos o fluxo e isso pode gerar então uma elevação de tensão. Isso acontece basicamente porque durante o dia, então aqui nós temos uma curva típica de geração fotovoltaica durante um dia, 24 horas, que por volta das 7 da manhã até as 18 horas aí a gente tem possibilidade de geração e a tensão pode acompanhar esse perfil de injeção de potência na rede. Então, o que pode acontecer? Pode chegar uma hora que essa potência ela ultrapasse, ela gere, né, uma violação aí do limite de tensão em algum ponto da rede e essa deve ser evitada. E para isso, então, a gente tem que acabar cortando aquela potência disponível no sistema e tem vários problemas em se fazer isso. Primeiro, porque você comissiona 420 kW pico
e tem uma taxa de retorno, né, o investimento que foi feito, e o proprietário quer gerar o máximo possível, porque aquilo aí para ele é financeiro. E daí a gente tem um problema técnico lá no Copel que tem que ser tratado, tem que ser resolvido de alguma forma. Então, esses problemas todos são levantados nesse objetivo de impactos e tratados também então, lá dentro da nossa pesquisa. Nós temos também um foco um pouco mais, tem alguns alunos de mestrado nosso aqui que trabalham com foco nessa, que a gente chama de inversor inteligente. Eles estão representados por aquelas plaquinhas, né? Mas na verdade a gente tem um conjunto de conversor, né? Então tem um estágio CCCC, um estágio CCCA, tem interconexão com a rede, e na verdade a gente tem muitos deles em uma mini geração. Não sei, já você pode confirmar quanto que ficou aqui, quantos inversores nós temos na UTF? 7 e 60. 7 conversores. Então nós temos na UTF, por exemplo, 7 conversores, né? Seriam, aqui eu coloquei ele, que representa o 7, um ATN, para ser trabalhado lá na nossa universidade. Então temos objetivos de controle, que a gente chama controle hardware, que vai um pouquinho mais na parte de hardware mesmo, que é o desenvolvimento dessa eletrônica toda, né, e do software todo que vai para dentro desses inversores. Esse gráfico é um pouco, tanto quanto caótico, se alguém pode chegar agora aí no final dessa fase aqui, que é aquilo lá, a figura, não entender mais nada, né? E para isso eu coloquei escrito aí, então o nosso objetivo central é desenvolver um sistema de gerenciamento de energia capaz de comunicar com inversores inteligentes, com a Copel, garantindo comunicação segura e confiável, e muito importante para nós, que seja tecnicamente viável. Então, essa tecnicamente viável aqui para nós é um fator que a gente está sempre bem atento. Tem alguns objetivos específicos, por exemplo, o desenvolvimento de protocolos de segurança de informação, desenvolvimento de algoritmos de gerenciamento e otimização da mini geração, investigação da viabilidade técnica de sobrevivência, fundamentos e elevações momentâneas de tensão, indicar possíveis mudanças na regulamentação, analisar impactos da inserção da mini geração na rede elétrica. Então, esses são objetivos mais específicos do que tem sido feito aí, né, dentro do escopo do projeto de pesquisa. Eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe, não é tanto, eu vou descer um nível um pouquinho no detalhe, né? Então, vou falar um pouquinho sobre o sistema de comunicação. O objetivo desse pacote inteiro é basicamente comunicação entre o gerenciador e o inversor, que a gente chama de comunicação local, e a comunicação com a concessionária, que é a comunicação entre o gerenciador e a concessionária. Os dois canais de comunicação seguro, possibilitando todas aquelas especificações que eu coloquei no slide no início. Problema, cada concessionária, cada fabricante, cada país define um padrão para isso. Então, se a gente vai na Alemanha, no Japão é de um jeito, nos Estados Unidos é de outro. No Brasil mesmo a gente não tem aí um padrão, né? Daí a gente se debate nesses padrões. Então a gente vai ver aqui DNP3, CEP2, MOD2, GUS e aí vai. Por que acontece isso? Porque tem muitos consórcios de empresas. Então tem I3E, IEC, Zigbee, Mesa, Sandia e Sanspec. Eu vou destacar o Sanspec porque é o que a gente definiu lá. Então, voltando lá na Era Uma Vez, né, que eu comecei a história, lá em 2016, 2017, a gente começou a definir já alguns padrões, que agora em 2019 já tem algumas coisas já bem definidas, mas nós estamos ainda no escopo de desenvolvimento lá de 2017. Sanspec é um consórcio de mais de 100 empresas e eles seguem na padronização Plug and Play. A vantagem é a compatibilidade com a maioria então, dos produtores, dos fabricantes, dos inversores. E problema, vulnerabilidade do protocolo. Não existia então a possibilidade de fazer essa comunicação segura. E a gente então definiu que ia usar o TLS, não alterar o Modbus, colocar a camada de segurança em cima então, de um protocolo bem conhecido e difundido na indústria. Para ter uma ideia aqui, esse gráfico mostra algo que foi similar e bem conhecido, nós usamos no e-mail, né? No e-mail a gente usa SMTP, POP3 ou ali para dados, FTP, são protocolos sem segurança, você pode adicionar a camada de segurança, TLS, né? Mais TCP, e a gente chega lá no HTTPS, que é o que a gente conhece muito bem. Quem confia aí, né, e usa o aplicativo do banco ali, faz transferência, tem gente que não confia, né? Sabe que isso pode ter ainda alguma fragilidade.
Final de 2018, então estamos já naquela linha do tempo lá, final de 2018, final do ano passado, o novo padrão Modbus apresentado definiu o TLS como padrão. Então nós definimos isso antes, desenvolvemos nossa solução e inovação, né? Muitas vezes você perde a patente, né, nisso. Aí, 2018, veio o padrão lançado. Só que nós já tínhamos, né, o nosso produto, e acredito que muitos fabricantes ainda não têm essa solução em produção, em balcão. Então, o nosso protótipo, para quem quiser conhecer, está ali no container dos patinetes. A gente tem um protótipo lá. Tem um aplicativo que roda no ARM Cortex M4 e um Raspberry que comunica através do protocolo seguro. Então, a gente pode ver lá depois a demonstração. Basicamente, a gente tem aqui nessa figura os níveis de desenvolvimento. Então, tem o pessoal que está trabalhando em bem baixo nível, programando em C, Assembly. Tem um segundo protótipo que a gente consegue acoplar nesse USB para possibilitar a comunicação então, lá com o nosso gerenciador, que roda numa Raspberry, e um gateway que foi desenvolvido para fazer o canal de comunicação então, entre a concessionária e o nosso gerenciador. Então, basicamente, aqui a gente tem os inversores, do inversor 1 até o inversor N. Cada inversor tem o seu hardware mais baixo nível, né? E a gente pode, inclusive, incluir esse produto num inversor que não tem segurança. Por exemplo, a gente tem um laboratório no inversor que a gente comprou, privado, de uma fabricante bem conhecida, que não tem protocolo de comunicação. A gente pode optar, vamos comunicar com esse inversor de modo não seguro, do jeito que é vendido, ou então embarcamos a nossa tecnologia no inversor que não tem essa segurança e podemos comunicar então, com o nosso gerenciador através do canal seguro. O gerenciador lê esses dados e disponibiliza num barramento todas essas informações através do protocolo SANSPEC. E o nosso concessionário tem acesso então, a essas informações através desse gateway seguro, também DNP3. E nós desenvolvemos também uma interface para visualização desses dados. Depois a gente pode detalhar um pouquinho mais. Eu tenho um vídeo aqui que vai mostrar o funcionamento disso, é só para ilustrar. Aqui é uma foto do medidor desenvolvido. Vou passar um pouquinho para o sistema de gerenciamento, que é o outro objetivo forte do nosso trabalho. Basicamente, tem que aceitar comandos da concessionária como um único ponto de geração distribuída. Ele vai comandar os inversores daí para baixo e tem que fazer um gerenciamento inteligente desse sistema de geração. Então nós temos aqui dois agrupamentos de funcionalidades. A gente chama de funcionalidade autômata, que é quando ele está resolvendo o problema do proprietário, por exemplo, pagando a menor fatura possível. Isso significa gerar a máxima potência disponível e pagar a menor multa por exemplo, violação de fatura de potência. Mas acontece que a concessionária pode falar assim, não, você está querendo fazer a correção do fator de potência, mas eu preciso de uma determinada quantidade de potência reativa. Então, faz para mim esse trabalho. Hoje, a legislação ela não é bem evidente e clara como que isso deve proceder, então a gente tem um pessoal trabalhando refletindo sobre quais mudanças de legislação poderia ser feita em regulamentação para possibilitar que essas funcionalidades sejam mais atrativas. Por exemplo, lá, Zena, teve um dos gráficos que o Geomarco mostrou, a UTF vai fazer o quê? Vai gerar o máximo de potência possível ativa para diminuir a conta de energia. Não, o EDV lá vai querer pagar a menor conta possível. Mas a gente tem carga indutiva. Então, ele vai, se estiver operando aqui no modo autônomo, ele vai gerar provavelmente reativo e capacitivo para compensar as cargas indutivas. Se eu tenho um problema de elevação de tensão devido ao alto número da irradiação, devido ao ativo que está muito alto, ele vai botar mais um capacitivo ainda para compensar o fator de potência da unidade consumidora, ou seja, ele vai resolver o problema dele, gerando um problema para o concessionário. Alguns slides que vão entrando em maiores detalhes.
porque eu tenho um vídeo que mostra algumas informações, eu acho que fica um pouquinho mais interessante. Tem protótipos no laboratório, a gente viu hoje lá, deu tempo de vocês verem ali, né, o protótipo. Quem quiser visitar, então reforço o convite. Nós temos um sistema de emulação, que é representado aqui embaixo por esse gabinete, é uma espécie de supercomputador, onde a gente consegue colocar modelos de rede para teste. E o gerenciador, então, foi implementado na Raspberry, aqui dentro, e tem um computador que faz essa interface. Através disso, então, a gente pode simular alguns casos, né? Esse slide aqui é só para mostrar que a gente tem sim um trabalho matemático, funções, custo, tem toda uma série de algoritmos e fluxogramas que são desenvolvidos por detrás dessa vitrine que nós estamos vendo aqui, mas é obviamente que eu não tenho como entrar no detalhe dessas equações, então vai ficar para um outro momento. A gente tem defesa de mestrado agora na sequência do Gabriel, né, em dezembro agora. Veio o convite, eu coloquei ali que o pessoal lá dizia, o senhor não colocou nenhuma equação lá a gente se mata fazendo aqui a parte matemática. Tem a defesa de mestrado do Gabriel no dia 10 de dezembro, vem um doutor da Danfoss, da Dinamarca, direto para participar dessa banca. Eles também são produtores aí de tecnologia na parte de geração fotovoltaica. Alguns resultados aqui mais simplificado ainda, gente. Então aqui eu tenho a UTFPR Pato Branco. Hoje ela tem só cargas, tem pequenas gerações aqui. Como a usina seria uma representação bem simplória, a usina nossa e as cargas. E daí uma redezinha aqui para a gente academicamente ver o problema que a gente pode estudar. Então aqui o que eu tenho? O módulo de operação, otimização, fator de potência. Então se a gente nota, ó, tem potência da carga, potência da geração, ativa e reativa. Então aqui no primeiro gráfico é potência ativa, potência reativa, e o fator de potência controlado. Ele não baixa de 0,92. É o módulo de operação que o gerenciador está atuando. A gente pode passar para o modo de continuar no modo de otimização do fator de potência, mas receber um comando de desligamento. Eu quero dizer, vou fazer uma manutenção de tal hora, desliga para mim esse sistema. Então ali das 10 horas até as 14 horas foi desligado, né, o sistema de geração. Eu posso fazer uma limitação da potência líquida exportada para a rede, também posso fazer essa opção. Seria aqui aquele gráficozinho lá, azul, que está limitado. E eu posso também solicitar um despacho de reativo. Preciso de um reforço aqui em determinada região, preciso de um despacho de reativo. Então o problema aqui é que o fator de potência na unidade consumidora, que nesse caso é o TFPR, fica degradado. Então não vai pagar multa aqui nesse caso, porque a legislação atual hoje não prevê uma isenção. Uma sugestão que nós previmos é, provavelmente, me fornece essa quantidade de reativo e se o fator de potência da unidade consumidora ficar degradado, você está isento de pagar multa durante esse período, que a Copel está solicitando, por exemplo, essa necessidade. Então, para vocês terem uma ideia, que a gente pode fazer muitas emulações e simulações nos protótipos que nós temos hoje. Isso aqui são casos bem simples, né, para a gente poder discutir aqui no nosso workshop, mas a gente tem aí inúmeros casos para poder dar. Vou falar rapidinho sobre a parte mais de hardware, desenvolvimento do inversor inteligente. O objetivo aqui é o projeto do circuito de potência e da instrumentação e do controle, de forma que seja um hardware flexível para todos aqueles comandos que nós estamos desenvolvendo. Então tem uma gama enorme de possibilidades de gerenciamento e o nosso inversor tem que aceitar isso. Se nós comprássemos um inversor comercial, ele não teria todas essas possibilidades. Vou passar rapidamente, nós temos um estágio CC, um estágio CA, e em verdinho que nós já implementamos mais em baixo nível, que são funções básicas, funções mais específicas e funções ancilares, né, funções aqui extras que a gente chama, que a gente está em fase de integração. Tem uma quantidade muito grande de funcionalidade. Então, sobretensão, subtensão, falta, ilhamento, né? Uma série tem uma estrutura então hierárquica de controle aí que
A gente não tem como detalhar aqui nesse workshop, mas para vocês terem uma ideia, né, que tem muito trabalho para fazer toda essa hierarquia funcionar direitinho. Nós estamos trabalhando basicamente com 3 conversores no estágio CCCC, cada um deles em torno de 5 kW, e um inversor em torno de 15 kW. Então o nosso sistema hoje é 15 kW. Se você quiser 150 kW, tem que ter 10 inversores desses na sua linha de geração. E tem o sistema de controle todo então aí que foi desenvolvido. Obviamente estamos de olho em todas as normas. Daqui uma norma de taxa de distorção harmônica de corrente e tensão, então estamos atendendo a norma em todos os nossos protótipos. E testes aí de afundamentos de tensão que também são realizados lá a nível de pesquisa. Esse aqui é um ensaio interessante porque nós temos a possibilidade de integrar um sistema de bateria. Então nós podemos aqui nesse caso, está conectado à rede, ocorreu uma falta, o sistema ilhou e as baterias fornecem alimentação. Então, a gente tem vários produtores rurais, por exemplo, tem produção de leite, produção aviária, né? E às vezes uma falta isola o sistema e acaba tendo um problema financeiro. Esse nosso inversor ele tem a possibilidade então aí de fornecer alguma sobrevida, né, ao sistema. Obviamente que isso tem que ser avaliado, porque hoje, por exemplo, professor, mas hoje não dá para fazer isso aí. Isso aí não dá, hoje a norma não permite que você fique conectado, acontecer um evento, você ilhou e fique operando de forma ilhada. É outra discussão em termos de regulamentação, legislação que a gente tem aberto, o canal lá com a Copel. Então essas normas elas são constantemente atualizadas, e obviamente que na pesquisa a gente não pode trabalhar com o teto da norma. Vocês mesmos viram ali que eu já mostrei pelo menos 4 atualizações de normas durante o desenvolvimento da pesquisa. Então a gente tem que trabalhar no horizonte mais à frente. Pra vocês terem uma ideia, então aqui, eu vou passar um videozinho, mas o nosso rendimento no estágio de CC está em torno de 98%, é resultado experimental, para 5 kW. Então é um estágio que a gente está com uma eficiência praticamente no limite teórico. Né? Nosso limite aí, daria para tirar mais 1% talvez aí, dependendo dos componentes, né? da evolução do próprio trabalho. Mas 97,8% de eficiência já é muito bom. A gente considera realmente, os alunos já estão pensando, tem que ganhar mais 1% aí, né? A gente está não desistindo. Tem que ganhar mais 1% porque a eficiência total não está ainda onde a gente quer. No estágio de inversor, a gente está em torno de 93% da eficiência. Então, a gente tem uma eficiência combinada em torno de 95%, um pouquinho mais. Por isso que eu digo cada 1%, mas aí a gente tem um esforço gigantesco para ganhar 0,5% às vezes. Mas nós estamos falando de 420 kW pico, que fica ligado durante 20, 30 anos, e daí se você pega 3% em cima disso, você vai ver que lá no final é muito dinheiro envolvido. Então 0,5% para nós realmente faz muita diferença. É financeiro aí. Impactos na rede, nós temos então nesse sistema de emulação muitos casos acadêmicos, né? Então aqui tem casos acadêmicos mesmo, onde a gente tem uma flexibilidade de ideias aí muito grandes, né? Então, a gente monta infinitos casos aí de simulação e temos também casos reais. Então a gente tem dados lá do PE de irradiação, carga, geração, e a gente consegue jogar esses dados de medição reais para dentro do sistema também modelado de forma um pouco mais próxima da prática e avaliar então os impactos desse sistema. Um exemplo aí, voltando àquele problema, né, sistema convencional antes de 2012, carga, fluxo de tensão, o fluxo de corrente vai nesse sentido. A gente tem lá a possibilidade de regular os TAPs na subestação. Depois começa a entrar aqui as mini gerações, o fluxo reverte em algumas regiões, porém ainda com a penetração de geração não tão grande, então você começa a ter combinações de fluxo reverso, fluxo não reverso, até o ponto onde a gente realmente estressa o sistema a conseguir aí o problema de qualidade de energia no caso de redução de tensão. A gente tem aqui ainda o TAP da subestação, ele vai tentar resolver, porém a inserção de geração está tão grande que provavelmente se ele não fizer nada, simplesmente não instalar nenhum sistema de controle disso, vai ter problema de qualidade de energia. Outro problema aqui, que eu não sei se vocês já estão percebendo,
o número de comutações desses TAPs nas subestações, que no caso onde era passivo, tinha, sei lá, 5, 10 ao dia, você pode ter aqui 200, 300 comutações no dia. Então, é vida útil, desgaste, manutenção, né, nos TAPs do transformador. Problemas de faltas na rede. E, para resumir, então, a gente tem uma série de casos aí que são hipóteses aqui. Por exemplo, hipótese: isenção momentânea das multas por baixo fator de potência. Por que isso seria interessante para a concessionária? Porque eu poderia utilizar a instalação como compensador, fornecendo potência reativa para o sistema. O que eu preciso? Alteração da legislação. Então, eu tenho hipótese, requisito e benefícios. Com base nessas discussões, a gente constrói, então, um desencadeamento aí de diferentes pesquisas, né? Aqui é só uma amostra, né, do que a gente tem. Resumo, então, já concluindo, a gente teve só 2 dissertações de mestrado, até o momento, defendidas, mas nós temos 10 para serem concluídas na sequência. Então, nós teremos 12 ao final desse projeto. 12 estágios de final de curso, e nós temos alunos da engenharia elétrica e engenharia da computação também, e a combinação dos dois é muito interessante para nós, porque tem vários problemas que envolvem, inclusive a integração, que um sozinho não faz nem outro, tem que estar os dois juntos. Nós tivemos trabalhos de conclusão de curso também, 22 artigos de conferência publicados, 2 artigos de periódico. Esses 2 artigos de periódico publicados estão condizentes com a nossa meta, que nós tivemos só 2 defesas de mestrado até o momento. E então nós temos aqui uma quantia de 9 em elaboração. Alguns já foram submetidos, outros ainda não. Nós tivemos uma patente já depositada e temos 2 em elaboração. Esse é um resumo um pouquinho mais macro dos resultados parciais do projeto. Nós temos ainda, entramos no 3º ano do projeto ainda. Esse aqui é o resultado parcial. E a gente espera fortalecimento do nosso programa de pós-graduação em engenharia elétrica, consolidação dos laboratórios, fortalecimento das nossas linhas de pesquisa, integrações das ações com disciplinas do curso de graduação e pós-graduação. Obrigado. Era mais ou menos esse o escopo da minha fala. E fico... Temos um momento para discussões, ele é bem interessante. Boa tarde a todos aí, pessoal. Obrigado pela receptividade de vocês aqui na apresentação do workshop, falando dos projetos onde o COPEL aí procura contribuir para a aproximação da academia, parabéns pela apresentação também, gente. Então, a aproximação da academia diante de tantos problemas que nós temos aí na rede elétrica. Muitas vezes essa questão de geração distribuída, ela tem um impacto muito grande visto pela mídia. Protestos, reclamações, estão querendo taxar o sol, vocês devem estar acompanhando essa questão. A grande diferença que acontece aqui, nesse sistema de controle que está sendo desenvolvido, é você mudar um pouco a cara da distribuidora para uma mera empresa que faz a gestão de ativos da rede ali, simplesmente controlando poste, controlando transformadores, para um gerenciamento ativo da rede. Então, no final aqui da apresentação, essa questão da sugestão de modificações na legislação é extremamente importante, principalmente para a agência reguladora, tomar ciência disso aqui e ver que já tem solução pronta, né, perfeitamente aplicável. Então, nessas condições gerais aqui, os projetos estão aí de parabéns. Enquanto vocês apresentavam aqui, eu já estou pensando na chamada pública de projetos de P&D que vai ser aberta agora em dezembro. Então, é uma nova chamada. Já estou com uma série de ideias, depois eu vou conversar com o pessoal aqui. Tem continuidade dessas ações, porque
Existem vários locais, por exemplo, o próprio que eu cito é a sede da Copel lá em Curitiba, no ponto 3, onde numa situação onde você tem vários blocos com a necessidade de fazer um projeto exatamente desse jeito aqui, com geração distribuída, com integração com a parte de veículos elétricos e principalmente com outra chamada estratégica que nós também temos, que é de armazenamento de energia. Então, por parte aqui da Copel, eu agradeço muito a presença de vocês, parabenizo toda a equipe do projeto, porque os resultados de vocês são sensacionais, muito relevantes. Vamos trabalhar para ter continuidade nesse projeto e aplicação aí em casos futuros que o dia a dia, essa inserção de geração distribuída aí está nos proporcionando. E como a gente fala, a empresa ela quer que você consuma bastante energia. A questão da energia é muito simples. A gente não quer que você gaste menos, a empresa quer faturar, mas gaste bem essa energia. Então trabalhe com eficiência energética, o carro elétrico é um exemplo desse, onde você tem um alto rendimento comparado com o motor a combustão, e provavelmente isso vai ser uma das fontes que vai atender a tua residência, combinado aí com a parte de fotovoltaico e outras fontes. Muito obrigado, então, pessoal, parabéns a toda a equipe do projeto. Eu teria que agradecer muitas pessoas, obviamente, né, toda a equipe, desenvolvimento do projeto, os professores, alunos, direção, que a UDL também tem dado todo o apoio necessário para que a gente desenvolva o projeto com tranquilidade. E eu vou pedir o último, acho que é 1 minuto e meio, 2 minutinhos, vou passar o vídeo, porque a gente não vai conseguir, eu acho, por causa da chuva, ir até o protótipo. Aqui no vídeo fica mostrando um pouquinho do que a gente tem lá no laboratório. Então, os inversores, né? Desenvolvimento dos inversores nas bancadas, todo o estágio de desenvolvimento. Obviamente que o projeto de pesquisa financiou a aquisição de osciloscópio, fontes de tensão, emulação. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma conexão de um inversor nosso. Então, aqui é barramento CC, corrente e tensão no ponto de conexão. A gente tem a partida e não, conforme o nome exige, com bem pouco transitório. Durante a operação a gente pode visualizar alguns aspectos de qualidade de energia, tipo taxa de distorção harmônica, por exemplo. Aqui então a desconexão também, comando de desconexão e desconexão, descarregamento do barramento CC. A parte dos inversores híbridos que podem operar ajudando, né, com as baterias, então alimentando cargas isoladas. A gente tem a conexão da rede partindo para o ilhamento e alimentando cargas prioritárias, por exemplo. Se você tem uma carga prioritária que não pode ser desligada durante esse evento. Então a gente pode fazer essa operação ilhada. Obviamente que isso é tudo sob controle do laboratório, como eu digo, a legislação ainda não permite. Sistemas de emulação em tempo real, então a gente tem 2, tem o Typhoon Rio e o The Space. As interfaces que estão sendo desenvolvidas, né? Isso é tudo resultado parcial, tá, gente? Então tem bastante coisa aqui que está sendo atualizada. Talvez nem sei se estou com a última versão aqui, porque o projeto ainda tem todo ano que vem, praticamente, para a parte de pesquisa. Aí o nosso gerenciador inteligente, junto à emulação e as diferentes versões de interface que os alunos desenvolvem. É tudo tecnologia pato branquense, vale dizer. Então aqui nós temos, por exemplo, os inversores entrando em operação, acho que são 9 aqui. Tem inversores que foram perdidos, o que acontece se deu um defeito, o que acontece lá se deu um sombreamento, como é que faz o gerenciador, então essas análises todas são feitas aí. Comunicação e interface entre a concessionária e nós. Perdeu a conexão, como é que faz, quem assume o que, qual é a responsabilidade daí para frente. Esse está exposto aqui no container dos patinetes, quem quiser ver esse protótipo, que é um medidor inteligente, é um touchscreen, você pode ir lá e mexer. Então a gente tem aí o padrão que a norma exige. Monitoramento, né? A gente tem, como o Gianmarco mostrou, toda a parte de monitoramento. Seria isso então, gente.
uma demonstração virtual aí dos protótipos. Agradeço muito aos alunos aí que ajudaram. Obrigado. Idemir, vocês, por nós ensinamos aqui. Não sei se você quer. Boa tarde. Eu primeiro quero fazer um agradecimento aos professores e estudantes envolvidos nos dois projetos, né? O projeto e Eficiência Energética, apresentado pelo GEMAR, para nós é um marco significativo, né? E acho que a grande conquista é o envolvimento de todos nós em um uso eficiente da energia, né? Então isso nos despertou para usar a energia de forma eficiente. O GEMAR mostrou, mas só o fato da nossa mobilização em conscientizar os usuários reduziu no mês de março 9% e no mês de maio e junho. Maio 9% e junho 15%. Só a conscientização. Então nós temos que continuar com isso, né, com a conscientização constante. Então a gente anda por aí, às vezes, não aqui na UTF, e observa que em muitos casos ainda o cara sai da sala e não desliga a luz, né? Então são situações que a gente tem que ser constantes. Então esse é um ponto. O segundo ponto foi substituir as lâmpadas, né? Que agora que a gente vai verificar o impacto disso. A gente já tem modulado isso, mas no real, no impacto todo, no final do mês, pagamos R$90 mil de conta de luz, quanto isso vai abater, conta de energia. E a geração fotovoltaica, que está para ser ligada agora, né, esperando o ateste da Copel para a gente iniciar o processo. Então isso já é uma grande conquista para o campus. Vamos, a partir quarta-feira, já estamos com uma reunião marcada para estudar se temos condições de propor um novo projeto para a Copel, que está com o edital aberto, vai abrir uma coisa assim. Está aberto, né? Isso. Então nós vamos fazer esse estudo agora. E trabalho hercúleo, né? Uma equipe bastante considerável que trabalhou em reunião toda quarta-feira, e ISO 50001, vamos ser a primeira instituição de ensino com a certificação do ISO 50001, um objetivo nosso, nós vamos perseguir isso. Tá? E o outro grupo, que praticamente é o mesmo também, que já faz parte, é o da P&D, que eu sinceramente não entendi quase nada que você falou, mas eu entendo que pelas palavras do colega da Copel aí, né, me parece uma coisa muito importante, né? Então eu espero que, se importante for e que for necessário e que isso reverta em benefício para a população, que seja continuado, né? E a equipe tem o meu apoio, o apoio da universidade, dentro das nossas possibilidades, para que vocês tenham condições para desenvolver isso, né? Porque é o que de fato nós queremos, que a universidade se integre ao setor produtivo para produzir soluções viáveis, soluções que melhorem a qualidade de vida, que melhorem, que nos traga mais renda, que dê emprego, e acho que esse é o nosso objetivo maior. E agradecer a vocês da Copel pela possibilidade dessa cooperação. E ficamos à disposição também para outras cooperações possíveis. Então, obrigado a todos, e da minha parte é isso. Última chance, senão damos por encerrado o workshop. Obrigado a todos, até mais.